Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer procedimento de regulagem da suspensão Ultra. E para isso eu vou contar com a ajuda do José Salles. Olá pessoal, tudo bem? O José Salles é responsável pela assistência técnica aqui na ProShock e a gente chama ele de Neto, então daqui pra frente eu vou chamar ele de Neto. A gente pegou a bike do César emprestada e instalamos aqui uma Ultra XC com trava no guidão, que é a suspensão mais completa em quesitos de regulagem da linha Ultra. Então, para a gente iniciar o procedimento de regulagem da suspensão, qual que é o primeiro passo? Bom, primeiro passo, você vai verificar se a suspensão está no modo desacionado, né? A trava está no modo desacionado. Depois você vai verificar se a regulagem de retorno está totalmente rápida, né? Modo aberto, que a gente fala, né? Sim. E depois você verifica a tabela de pressão. Vai ver o peso e a pressão correspondente, tá? A gente vai utilizar 100 PSI nessa suspensão que a gente está simulando, que é para o César. Beleza. Tá bom? Você vai precisar de uma bomba de regulagem, né, para a suspensão, que é essa que tem um manômetro, né? E vamos à regulagem, né? Vamos tirar a tampinha aqui para calibrar a câmera. Conectar o bico da bomba na válvula. No caso aqui a gente está com 90 PSI, a gente vai colocar 100. Beleza? Tirou aqui. Tira rapidinho, né, pra gente perder pressão. Aqui está calibrada a câmara de ar positiva da suspensão. No vídeo de apresentação da linha Ultra, eu informei que o lado ar da suspensão é a tecnologia Haier, então para Ultra TR e para Ultra XC é o mesmo procedimento. Agora a gente vai regular o retorno, que também serve para Ultra TR. Vamos lá? A regulagem do retorno você vai fazer através desse botão que está aqui embaixo, aqui, né? Então, para você deixar ela mais lenta, você vai girar o botão no sentido anti-horário, e para deixar ela mais rápida, no sentido horário. Beleza. O César costuma utilizá-la com a regulagem mais rápida, então a gente vai deixar desse jeito. Se você tem uma Ultra TR e está fazendo a regulagem dela, que é o último passo. E a Ultra XC nós temos a opção de trava no crawl do guidão. Então eu vou pegar uma suspensão com trava no crawl para o Neto mostrar como trava, destrava e faz a compressão nessa suspensão. Aqui eu tô com uma suspensão, então eu vou passar para o Neto para ele explicar para a gente. Bom, vamos lá, pessoal. A gente está com ela aqui no modo destravado, né? E para a gente travá-la, a gente vai virar no sentido horário. Então aqui está travado e girou no sentido anti-horário, está destravado. Então é bem simples, né? Para fazer a regulagem de compressão dela, você vai deixar no meio termo aqui, eu vou dizer, né? Entre travado e entre destravado. Depois que você chegou nessa condição, você vai testar e ver se ficou na condição ideal. Vale lembrar que a regulagem é bem sensível, então um pouquinho para lá, um pouquinho para cá já vai fazer diferença, e isso você vai sentir na hora de testar, né, no caso da suspensão. Beleza. Para fazer o procedimento na trava do guidão, como que é? Bom, você vai empurrar a alavanca, você vai deixar ela travada. Para você destravar, você vai apertar esse botão que fica localizado no sistema. Para fazer a regulagem de compressão, você verifica se está destravado, né? Você vai fazer essa regulagem através desses reguladores que ficam aqui no cabo de aço. Então, solta a porquinha, aproxima os reguladores, faz o acionamento da trava e testa, né, se a compressão ficou boa para o seu gosto, né? Beleza, sim. Para voltar agora a travar e destravar normalmente? Para voltar a travar e destravar normalmente, você vai desacionar a trava, afastar os reguladores e travar a porquinha aqui de novo.
E aí você faz o teste, né? Travou, destravou, tá ok. Beleza, então acho que acabou a regulagem da suspensão. Sim, aqui a gente finaliza. Beleza. Então, gente, é um procedimento bem simples, né? Tá fazendo a regulagem de suspensão. Você tem que entender que você tem uma câmera de ar positiva que você pode estar calibrando ela para determinado tipo de terreno, para o seu peso, retorno, trava, compressão. Então, entenda todos esses recursos, né? E utilize deles para melhorar o desempenho. E é isso aí, crochê-queiros. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!